Fala pessoal, aqui a gente vai ensinar como montar o suporte da Thule, o 9503, o RideOn de 3 bicicletas. Esse modelo ele vem numa caixa que praticamente visual, que parece ser que não vai vem em tantas peças separadas, mas o manual consta uma explicação bem básica, bem mastigada para você montar esse suporte. Mas aqui tem alguns macetes que a gente vai estar ensinando a maneira correta de fazer a instalação. Geralmente você vai separar todas as peças que vai ser utilizada. Em seguida, encaixar a base principal, que seria esse conjunto e essas duas peças. 13 e uma 10. No manual e os produtos vem essa, só que ela acaba sendo um pouquinho, pelo menos pra gente que monta, é um pouquinho de dificuldade, então a gente prefere utilizar esses modelos comuns. E se caso você tenha também uma furadeira elétrica, você pode utilizar uma cabeça que utiliza em áreas 5, né? E aí é mais prático e mais rápido. E aí lembrando que todos os encaixes desses parafusos, ele sempre vai primeiro, essa arruelazinha, né? Todos vão sempre fazer a instalação nesse estilo. Então primeiramente vai instalar a régua. Por que a régua? Porque se você for fazer o aperto da régua depois, é provável que essa distância vai estar errada e acaba você tendo que folgar todo o conjunto de novo e acaba tendo dificuldade de fazer o encaixe. Então o indicado que seria fazer a instalação de todos os encaixes primeiro e depois fazer o aperto final das peças. O processo da montagem, a parte mais, geralmente que é um pouquinho mais chata, geralmente para quem não tem muito conhecimento, seria mais a fixação desses tipos de acabamento. Elas acabam fazendo a função de deixar bem mais acabado, né? Porém a fixação não é tão prática, não é um encaixe que você só empurra e fixa. Então para evitar que caia, ela vem praticamente bem rígida. Para fazer o encaixe, o correto é você ter algum tipo de martelo que fosse com acabamento emborrachado, então para te ajudar a fazer a fixação correta. Então geralmente nós da correria consegue fazer até com outro tipo de material, mas também tem que tomar bastante cuidado. Se você utilizar um material inadequado, ele pode quebrar esse tipo de acabamento e consequentemente ficar um acabamento mais feio, né? Então o que você vai fazer? Você vai virar ele de cabeça para baixo. Vou utilizar primeiramente esses aqui. Ao invés de bater assim, você pode bater na lateral do martelo.
Aqui a gente vai colocar os apoios dos quadros. Pode escolher um lado para já deixar fixado. Deixa eu parar aqui. São 3 parafusos centrais. O maior é o do meio. Então, para ficar um acabamento legal, você utiliza geralmente o acesso da chave para esse lado aqui. Vou utilizar um anel de para não ter corrosão entre o produto. Primeiro faz o encaixe para depois fazer o aperto. E a fixação das tiras, sempre utilize desse lado, onde você tem acesso para retirar e apertar sempre do lado que você está com acesso ao produto. Porque às vezes você pode colocar o controle e quando você vai tirar você tem acesso por aqui. Então aqui já é bem mais fácil. Então, de fábrica, a fixação do chicote da elétrica, ele sempre vai indicar que é pelo lado direito. Aí, como você descobre isso? É só pegar o manual, tá na página 8, manual de instruções, e aí procura pelo PT, que é a linguagem em português, consta que é o verde, do lado direito. Então, inverte o produto na cor verde.
fazer uma breve folga aqui nesses dois parafusos e encaixa ele nessa circunferência que pede corretamente aqui, ó, para ele ficar aqui por dentro e não ficar atrapalhando o acesso à utilização e ficar enganchando o fio quando o produto estiver instalado no veículo. E aí lembrando que de fábrica sempre vai vir praticamente aqui nesse veio somente 3. Então de fato 3 não dá conta para fazer a distribuição do cabo até a proximidade do engate. Então geralmente é bom você sempre ter uns a mais para ficar o produto certinho, porque se você coloca na proximidade onde o produto vai abrir, ele pode acabar mordendo o chicote e danificando essa peça. Dá para comprar outra, mas aí é mais viável fazer a instalação correta para não ter problema futuro. Aqui o que você pode fazer, como essa peça, quando o produto está invertido, ele solta e você tem esse movimento, então é necessário você ter uma folga para quando o produto você ter o acesso à abertura do porta-malas. Se você deixar esticado, quando o produto for inclinar, ele acaba puxando o cabo e pode danificar. Então o que você faz? Você dá uma breve folga, que é para ele ter essa flexibilidade quando o produto reclinar. Você sabia disso, Dedê? Produto reclinar? Você já me ensinou isso aí, isso não lembrava não. Ali naquela... Onde você me deixou eu suando naquele dia lá. Lembra? Uhum. Eu vou deixar uma hora de folga aí para no caso de desdobrar o tempo. Pior que aqui vai precisar ainda de mais. Eu não sei porque eles mandam errado. Daqui a pouco, casos de família. Qual é?